pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo para o nosso canal, para o nosso Cantinho com Deus. No vídeo de hoje eu quero já iniciar perguntando para você: quais as suas metas que você tem feito para esse ano de 2026? Não precisa responder nos comentários, não precisa responder para mim, mas olhe para dentro de você e analisa com o Senhor quais são as suas metas para esse ano de 2026. Todos nós temos projetos, todos nós temos sonhos, temos planos, temos coisas a realizar com o Senhor, com a nossa família, sonhos grandes, sonhos lindos, e muitos deles o Senhor coloca no nosso coração. E às vezes você tem um sonho que ainda não se cumpriu, que ainda não aconteceu e que você tem esperado pelo Senhor. Quero já dar no início, lendo lá em Salmos 37, verso 4 e 5, que se diz assim: Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Na palavra do Senhor também diz que sem Cristo, sem Jesus, nós não podemos nada, nós não podemos fazer nada. E quantos de nós, quando vira o ano, quando tem aquelas festas de fim de ano e a gente começa a orar e a consagrar o ano seguinte ao Senhor, e quantos de nós fazemos tantas metas, sonhos, projetos, até mesmo muitos de nós fazemos promessas ao Senhor. Quem nunca ao finalizar um ano, ao findar um ano, falou: Senhor, eu farei isso para o Senhor. Nesse ano de 2000 e alguma coisa, né? Porque isso sempre acontece, não é só no ano de 2025, mas 2024, 2023. Então, em vários anos da nossa vida, nós falamos com o Senhor que faremos tais metas, faremos tais obras para o Senhor, e quando vira o ano, a gente não faz. Falamos para o Senhor que temos sonhos, entregamos para o Senhor os nossos sonhos, mas não movemos um dedo, não movemos uma palha para realizar. Não vamos em busca daquilo que temos colocado diante do Senhor, daquilo que temos almejado. Então, eu quero nesse vídeo já te deixar um desafio. E logo eu estarei passando para você qual desafio é esse. É um desafio que o Espírito Santo colocou no meu coração para fazer. E eu creio que é muito importante, que isso influencia tanto na nossa vida espiritual, quanto na nossa vida no cotidiano, no dia a dia, com a nossa família, na realização das nossas conquistas. Então, o Espírito Santo, ele vem falando muito comigo nesses últimos dias. E eu estava até refletindo ontem, até a minha prima falou comigo também, Deus usou minha prima para falar comigo, e Deus falou comigo também quando eu acordei, que se eu tenho colocado os meus objetivos diante do Senhor, os meus sonhos, os meus projetos, muitas das vezes nós temos tais sonhos e às vezes falamos para fulano, falamos para ciclano, beltrano, falamos para várias pessoas do que queremos fazer, do que queremos realizar, das nossas metas, do que queremos fazer para Deus também, para o nosso próximo. Às vezes falamos tanto e fazemos tão pouco. Há coisas na nossa vida que cabe realmente só para o Senhor. Porque na palavra de Deus mesmo fala que sem mim nada podeis fazer. Então tem coisas que realmente é o Senhor. É exclusivamente o Senhor para fazer, para realizar.
Mas há coisas na nossa vida que nós temos que dar o nosso primeiro passo. Como se diz um ditado que muitos de nós falamos em relação ao Senhor, coloca o pé que Deus coloca o chão. É isso. Então, se a gente quer que Deus move montanhas na nossa vida, nós temos que dar o primeiro passo, nós temos que colocar o pé que Ele colocará o chão. Às vezes os nossos sonhos são tão grandes que a gente pensa, mas eu não sou capaz, eu sou improvável, eu não vou conseguir. Mas há coisas que a gente tem que dar o primeiro passo, que o chão, a maior parte, quem fará é o Senhor. Mas nós temos que dar um passo de fé. Na palavra de Deus mesmo fala que a fé sem obras, ela é morta. Então, se eu tenho fé que o Senhor irá realizar tal obra na minha vida, tal projeto na minha vida, então eu tenho que demonstrar essa fé. Eu tenho que vivenciar essa fé. E a fé sem obras, ela é morta. Um exemplo, se você tem fé que você será, por exemplo, um médico, né, muito bem conceituado, mas você não faz nada, você não estuda medicina, você não lê, você não busca informações a respeito daquela profissão. Que médico você quer ser se você não busca conhecimentos, se você não estuda? Eu creio em Deus que eu serei um ótimo motorista, mas você já tirou a carteira? Você deu o seu primeiro passo? Você estudou? Você foi atrás? Então, se nós queremos que o Senhor coloque o chão para a nossa vida, em vários projetos, temos que colocar o pé primeiro. Temos que colocar o pé, temos que exercer a nossa fé. E uma coisa que o Espírito Santo sempre ministrou no meu coração, e que é muita verdade, temos que analisar se os nossos sonhos, os nossos desejos estão de acordo com a vontade do Senhor para as nossas vidas, para os projetos que Ele mesmo tem para a nossa vida. Temos que colocar diante do Senhor tudo que nós almejamos, tudo que nós queremos. Na palavra de Deus mesmo fala, é maravilhoso porque eu estou falando aqui e o Espírito Santo vai trazendo na minha memória e vai confirmando para o seu coração. Então na palavra do Senhor também fala, se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se as minhas palavras, se a palavra do Senhor estiver em nosso coração, o que a gente pediu, o Senhor há de conceder. Mas por quê? Por quê? Porque o que a gente for pedir estará de acordo com a palavra. Se a palavra do Senhor estiver no nosso coração, o que a gente for pedir estará de acordo com a palavra. É como diz também em outra passagem da Bíblia: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, algo que eu for pedir para o Senhor, um projeto, um sonho, algo que eu quero realizar para esse ano de 2026, algo que eu quero viver nesse ano de 2026 e eu for colocar diante do Senhor, eu for apresentar diante do Senhor, eu vou pedir fora da palavra, fora dos estatutos, fora dos ensinamentos. Então, temos que colocar tudo diante do Senhor. Tá de acordo? Esse projeto, isso que eu estou querendo fazer, é da vontade do Senhor? Porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E não acrescenta dores para as nossas vidas, não acrescenta dores de cabeça para a nossa família. Então temos que colocar tudo na balança, sabe? Então, essa foi a mensagem que o Espírito Santo falou comigo nesses últimos dias, refletindo sobre essa virada de ano, essa passagem de ano. E o que eu estou falando aqui, o Espírito Santo tem falado comigo primeiro.
o que eu quero colocar diante do Senhor, o que eu quero viver com o Senhor, com a minha família, quais são os projetos, quais são as metas que eu quero viver para esse ano de 2026, não só para o ano de 2026, porque nem tudo que a gente deseja acontecerá exatamente no ano de 2026. Pode ser que aconteça, tem projetos que pode ser que aconteça no ano de 2027, 2028, né? Então, tudo é no tempo do Senhor. Tudo acontecerá no tempo do Senhor. Tudo tem o tempo determinado para acontecer as coisas na nossa vida. Então, essa foi a mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu quero deixar um desafio que Deus falou para mim fazer e eu vou estar fazendo. Eu ainda não fiz, tô nos corre aí. Se vocês analisar, eu gravei uns vídeos também das minhas rotinas também. Eu tô nos corre, lavando muita roupa, graças a Deus. Então, tô colocando minha casa em ordem, mas essa semana mesmo, em nome de Jesus, eu quero estar fazendo, eu vou estar fazendo com muito carinho, sabe? Vou sentar aqui na minha mesa, né? Tomar meu cafezinho, que não pode faltar. Quem tem acompanhado os vídeos sabe que eu gosto muito de café, então vou tomar meu cafezinho, vou sentar aqui com calma e vou fazer o que o Senhor está colocando no meu coração. E eu quero te desafiar também, sabe, a fazer isso também, que será bom para sua vida espiritual, será bom para sua intimidade com Deus. E é um passo que você vai estar dando para colocar diante do Senhor os seus projetos, as suas metas para o ano de 2026. Mas eu ainda não iniciei esse desafio, mas eu já fiz em outros momentos. O que é? É uma carta. É a gente escrever cartas para Deus. Olha, eu vou mostrar aqui rapidinho, olha, eu já escrevi em outros momentos cartas para Deus. E Deus, Ele é um Deus fiel. O que Ele coloca no nosso coração, de acordo com a vontade dEle, Ele mesmo realiza. Eu lembro que uma vez eu escrevi na carta que já tem um tempo já, foi antes de eu casar. Eu lembro que eu escrevi na carta que no dia que eu casasse, quando a gente fosse fazer o jantar do casamento, eu queria que o jantar fosse estrogonofe de frango, porque a gente gosta muito aqui em casa. Então, eu queria que o jantar fosse estrogonofe de frango. E Deus abriu os caminhos, Deus deu condições da gente poder fazer esse estrogonofe. Foi muito além do que eu pensei. Não foi só o estrogonofe, teve salada tropical, teve muito refrigerante, graças a Deus o Senhor preparou tudo. Teve bolo, teve docinhos, teve muita coisa. Então, mas esse foi o jantar que eu queria pro meu casamento. Eu deixei até o testemunho também, se você quiser ler, ouvir, quer dizer, o testemunho do meu casamento. Vou estar deixando o link do vídeo aqui na descrição desse vídeo para você estar indo lá e ver um pouquinho do testemunho do meu casamento. Será muito edificante também para o seu coração. E eu tinha escrevido a carta, né, falando para o Senhor que eu queria de jantar no nosso casamento. E Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele mesmo realizou, sabe? Ele abriu os caminhos e tudo aconteceu conforme eu pedi. Então, Deus, Ele lê as nossas cartas, e se for da vontade do Senhor, se for propósito do Senhor, Ele cumpre. Porque a gente tem que pedir conforme a palavra do Senhor para as nossas vidas. E como o casamento é um projeto do Senhor, então eu fiz o pedido do jeito que eu queria para
o meu casamento, que já era um projeto do Senhor, já era um propósito do Senhor, já estava alicerçado com a palavra já. Vocês me entendem? Então, eu quero deixar esse desafio para vocês. Tira um tempinho antes desse ano findar. Senta sem pressa. Senta sem pressa. Escreva uma carta para o Senhor e nessa carta não conte para os outros. Guarda com muito carinho essa carta e escreve os projetos que você quer vivenciar com Deus, com a sua família, com seus familiares, o que você quer realizar na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, que é fundamental a gente viver uma vida extraordinária, espiritual, na presença do Senhor. Realizar obras maravilhosas na presença do Senhor. Então, esse é o desafio que eu quero passar para você, que o Espírito Santo também me desafiou, e é muito prazeroso, é muito bom, isso nos traz intimidade de nós com Deus e de Deus conosco. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, foi feito com muito carinho, com muito amor, debaixo da graça do Senhor. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comente, deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, se você irá escrever essa carta para o Senhor. Muito obrigada por ter assistido até aqui e fiquem todos na paz do Senhor.